Olá a todos, bem-vindos para mais um FonteCast, esse especial. A gente vai abordar hoje o tema otorrinolaringológico. Temos aqui com a gente a doutora Fernanda Miraldi, que é a ponta de lança da otorrino na fonte-imagem, da cabeça e pescoço e otorrino na fonte-imagem. Ela já vai explicar o que isso significa para a gente. A Fernanda se formou na UFRJ, no Fundão, que nem eu. Fez depois mestrado e fez depois residência em radiologia na UF. E é uma das mentes brilhantes na fonte que nos ajuda com os diagnósticos super enrolados do dia a dia. Eu sou Ilan Gottlieb, sou um dos sócios fundadores da fonte e serei o host hoje dessa conversa. Então, Fernanda, muito bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente. Eu queria começar que você explicasse um pouquinho essa divisão de cabeça e pescoço, né? Porque existe neuro, pelo que eu entendo, né? Existe neuro-radiologista e depois existe cabeça e pescoço com um grande overlap entre as áreas. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona essa divisão para que a gente possa entender melhor. Isso, lá. Então, essa divisão da neuroradiologia da cabeça e pescoço, muitas vezes, do ponto de vista de formação, ela não existe, ela é conjunta. Mas, na prática, isso é muito diferente. Quando a gente fala em radiologia de cabeça e pescoço, a gente implica em segmentos radiológicos, anatômicos, que não são contemplados no dia a dia do neurologista e do neurocirurgião, e sim do otorrino e do cirurgião de cabeça e pescoço. Um exemplo disso é quando a gente trata de pescoço propriamente dito, né, quando a gente trata de articulações temporomandibulares, que é uma seara do bucomaxilo, a gente trata de rinofaringe, de orofaringe, enfim. E o overlap, ele ocorre justamente em base de crânio, por exemplo, em que você tem afecções tanto potencialmente tratadas pelo neurologista ou neurocirurgião, quanto pelo otorrino e o cabeça e pescoço, tá? Então, a cabeça e pescoço, ela abrange esses subsegmentos, órbitas, que são mais relacionados a essas outras especialidades do que as neurológicas propriamente ditas. Entendi. Então, aborda muito otorrino e muito onco, né? Quer dizer, pelo que eu entendo... Onco, exatamente. Oncológico. Vamos falar um pouquinho sobre sinusite. Sinusite é uma doença super, hiper comum. Acho que todo mundo vai ter uma antes de morrer. E a gente faz muita imagem para sinusite no dia a dia. Tem os que acreditam que deve sempre fazer imagem, os que acreditam que a gente nunca deve fazer imagem, e provavelmente a verdade está entre um e outro, né? Como é que a imagem pode... Primeiro assim, antes de como é que a imagem pode ajudar, qual é a melhor imagem para a sinusite aguda? Existe uma discussão entre raio-x e tomografia. Ressonância a gente praticamente não usa para sinusite aguda, mas entre raio-x e tomografia. Existe uma vantagem para a tomografia nesse contexto? Isso. Então, inicialmente, a gente tem que considerar o termo, né? A sinusite você já considera que é um processo inflamatório / infeccioso das cavidades paranasais. O termo sinusopatia, ele é mais abrangente, porque ele consiste em afecção das cavidades paranasais independente da etiologia, né? Em se tratando da sinusite especificamente, né, ela implica que é um processo inflamatório, seja ele agudo ou crônico, né? A sinusite aguda de que você falou, ela é um diagnóstico puramente clínico, né? E quando que entra para a sinusite aguda, né, a complementação com o exame de imagem, cujo padrão ouro é a tomografia computadorizada, quando esse paciente é refratário, né? O paciente que trata com antibiótico terapia habitual, né, que abrange os germes esperados, e esse paciente permanece com sintomas, né? E aí, a tomografia, ela auxilia e muito na etiologia dessa sinusite que está tendo manifestação aguda. Muitas vezes esse paciente tem uma sinusopatia crônica e aí pela TC você consegue identificar a etiologia, seja ela odontogênica, né, ou mesmo um processo tumoral subjacente, né? Então a TC ela vem a ser o padrão ouro. Odontogênica é um dente que está inflamado, que está muito em contato com o seio, muito próximo do seio nasal, e esse dente pode gerar inflamação do seio nasal e pode ser a causa da sinusite. É isso que você está falando? Na verdade, é uma afecção, um processo inflamatório ao redor desse dente. Em geral, o que a gente vê é ao redor das raízes, né? E isso acaba por erodir, machucar esse assoalho, né, que fica entre a raiz do dente e o seio maxilar, que é o mais comum. Isso é a causa mais comum das sinusopatias odontogênicas, né? Então, a TC é excelente para isso e a gente tem que ter um olhar ativo enquanto radiologista
para auxiliar, porque isso muda completamente a conduta. Às vezes o paciente está tratando com aquele antibiótico de rotina, não vai melhorar nunca, porque o foco infeccioso ele está ao redor das raízes do dente. É uma bactéria diferente, né? É uma bactéria diferente, né? E você tem o perpetuador da infecção, que é aquele tecido inflamatório, aquele abscesso periapical, quando já é a doença mais avançada. Entendi. Então, isso é só um exemplo de como a ATC pode ajudar nos quadros agudos de sinusite. E como é que você diferencia um quadro radiologicamente, né? Porque um quadro agudo de um quadro de uma sinusopatia crônica, porque é muito frequente no laudo aparecer um espessamento do seio maxilar, por exemplo, ou um cisto de retenção do seio maxilar, ou do seio, algum seio paranasal. Como é que você diferencia essa sinusopatia crônica de um acometimento realmente agudo, nesse caso, pela tomografia? Novamente, a clínica ela vai ser soberana em relação à questão aguda, né? E quando a gente observa os sinais que correspondem à manifestação aguda, a gente vai ver o nível líquido, a secreção nem sempre é um indicador tão marcante de que tem um quadro infeccioso. Às vezes o paciente chora, né? E aí acumula, porque o ducto lacrimal ele vai ter a drenagem no meato inferior. Então a secreção nem sempre é um marcador tão importante como erroneamente alguns acham. Em relação à cronicidade, aos dados de cronicidade daquele evento, a gente vê muito claramente, a gente vê sinais de inflamação crônica do osso, né, do arcabouço ósseo que fica ao redor dessas cavidades, a gente vê inflamação de gordura, né, nas proximidades dessa inflamação região. crônica vai desgastando o osso, aí você vai vendo alterações ósseas que são secundárias à inflamação crônica. Exatamente. É isso? Na verdade, esse osso vai reagindo propriamente dito, que a gente chama de osteite reacional, né? Um processo inflamatório crônico, né? A gente tem a nosso favor o fato de as cavidades paranasais serem duplas, né? Então, às vezes essa sinusopatia ela é unilateral e aí você vê uma discreta assimetria desse arcabouço e aquilo já muda, né, a conduta, porque você vê que tem um componente crônico, ou seja, pode haver um perpetuador ali, né, que você não sabe. E odontogênica é realmente disparado que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? E nem sempre isso vai apontar ali na indicação. Me fala um pouquinho, queria te pedir para você contar um pouco sobre me parece que a ATC de seios da face é um pouco desvalorizada, né, do ponto de vista clínico, né? Isso é a ATC de seios da face, ninguém quer laudar, ninguém quer fazer, né? Como se fosse uma coisa trivial. O que a gente pode tirar? Eu vou fazer duas perguntas juntas numa só. Primeiro, qual é a importância da ATC de seios da face? E segundo, conta um pouquinho pra gente a questão do desvio de septo e da obstrução nasal propriamente dita, né? Você já me contou uma vez, queria que você contasse melhor para as pessoas, sobre as áreas de maior resistência ao ar, que não é necessariamente perto do septo. Conta essa história de desvio de septo e obstrução nasal para a gente. Isso. Primeiro, é o que mais predomina, né, no nosso dia a dia é a gente fazer laudo de seios da face. E desde a residência, né, é aquele laudo que, isso eu sei fazer, é rápido? Não, muito pelo contrário. É um laudo extremamente subestimado, é uma análise muito subestimada, né? Quando você entende a beleza e a capacidade, né, de a radiologia te fornecer essas informações que o otorrino, pelo exame endoscópico, não consegue acessar, você tem um planejamento pré-operatório muito mais fortalecido, né? Então, a tomografia ela vai avaliar zonas que o otorrino não consegue acessar no consultório, pelo exame físico e pelo exame nasoendoscópico. Às vezes, esse paciente tem um desvio de aquela septo. Câmerazinha que ele coloca. A câmerazinha que ele coloca, né? Às vezes flexível, né? A ideia é chegar até o cavo, né? Que é essa parte posterior aqui do nariz. E muitas vezes aquilo não progride, né? E por que não progride? É um desvio de septo muito acentuado, né? Tem uma massa ali que impede essa chegada à visualização, ou seja, ele está limitado do ponto de vista de exame. E aí a tomografia de seios da face ela é fundamental, não só para garantir a avaliação das fossas nasais, a gente tem que ter uma avaliação desde a ponta do nariz nesse exame até a base do crânio, né? E a parede posterior ali do rinofaríngeo, do cavo, né? Por quê? Porque qualquer zona de estreitamento, né, de área
pode vir a ocasionar obstrução nasal. Então, a obstrução nasal não é só um desvio de septo. Existem muitos outros pontos de resistência da via aérea que têm que ser analisados e constados no laudo, né? Principalmente essa região aqui da entrada, né? Entendi. A região valvar, que a gente chama. Isso tem que ser analisado para um laudo que faça mais sentido para o paciente, otorrino. né? E vamos pegar esse gancho da obstrução nasal para falar um pouco de apneia do sono, que é a doença cada vez mais prevalente, né? A gente está vendo uma epidemia de apneias do sono. Primeiro não tinha um diagnóstico. Quando eu me formei, eu não lembro se existia esse diagnóstico, não lembro de ter estudado isso na faculdade, mas eu sei que agora é uma doença extremamente, não só valorizada do ponto de vista clínico, porque ela tem muitas complicações e muitas implicações terapêuticas e prognósticas, como também existe agora muito mais armamentário de imagem, a gente está entendendo ela melhor. E me conta um pouco como a imagem pode ajudar o clínico ou o cirurgião a direcionar a terapêutica da apneia do sono. Que exame pedir para começar e depois como é que a gente pode ajudar? Perfeito. Então, para começar, a síndrome da apneia, hiperpneia do sono, né? Muitas vezes a gente vê a sigla SALS, né? Ele é um diagnóstico clínico e por polissonografia, né? Como que a imagem vem auxiliar? Na mudança terapêutica e nas potenciais causas no esqueleto do paciente, tanto da face quanto do pescoço. Medidas especiais são feitas relacionadas a toda essa alteração morfoestrutural que está presente nesses pacientes com o artifício da cefalometria. Então, como que eu peço esse exame? E o que é cefalometria? A cefalometria, né, ela vai consistir nesse recurso em que a gente vai lançar mão de medidas específicas e também de análise visual para associar essas alterações do espaço aéreo, né, da faringe e também do esqueleto facial, que muitas vezes apresentam interface com o bucomaxilo. Então, a cefalometria, além de fornecer essa avaliação mais objetiva dos valores, ela vai permitir, em auxílio da tomografia de seios da face e pescoço, que é o que a gente tem que pedir, mais a cefalometria, como que esse paciente ele tem predisposição, né? É muito comum os pacientes terem alterações de mandíbula e maxila, né? Avanços ou retardos dessas estruturas que necessariamente determinam redução do espaço aéreo da faringe. E antigamente era muito comum, o paciente ronca, tá tudo bem, não é bem assim, né? Muitos desses pacientes só vão ter benefícios não só com CPAP, né? Que é um tratamento muito conhecido, mas também com cirurgias. Não só a cirurgia que vai ser a seara do otorrino, mas também do bucomaxilo, caso esse paciente apresente alterações que requeram uma cirurgia ortognática, por exemplo. Então, a forma certa de avaliar para a apneia do sono seria uma TC de seios da face, de pescoço e de... O que você falou mais? O mais correto é TC de face, pescoço com cefalometria, com a reconstrução cefalométrica. Entendi. E aí é legal a gente puxar o gancho de que não é seios da face, é face, né? Ah, entendi. A diferença é que seios da face você não precisa contemplar mandíbula, por exemplo. Você interrompe logo abaixo a sua região de interesse, né, na maxila, né? Quando você fala de face, você precisa não só puxar dessa região mais alta, mas também abaixo da mandíbula, né? E o pescoço é muito importante que a gente inclua também, porque você está avaliando a região posterior da faringe. Laringe. Exatamente. Muito bem. Queria pular um pouco de tema e falar um pouco de hipoacusia, de surdez. A diminuição da audição, ou acusia, quer dizer, ou diminuição ou surdez completa, né? Quando alguém deve considerar diminuição da audição como uma emergência médica, por quê? E qual exame proceder? Como faz a propedêutica diagnóstica disso? Perfeito. Então, o conselho, né, que a gente dá teve a sensação de audição reduzida, ir ao otorrino, né? Assim, o básico precisa ser dito. A maioria das pessoas fala, acordei surdo, e é cera.
Então, um mero exame de otoscopia vai resolver o problema do paciente. Na hora ele resolve. Caso essa surdez, essa sensação de hipoacusia, que é a redução da capacidade auditiva, ela perpetue, ela permaneça, né? Esse mesmo clínico otorrino, ele vai prosseguir com o exame de audiometria, né? Que é um recurso que a gente tem, que ainda que subjetivo, porque é o paciente que vai dizer se está ouvindo ou não, né? Aqueles sons que vão ser apresentados, ele vai gerar para a gente uma divisão de causas dessa hipoacusia, né? Dessa perda auditiva, seja ela condutiva ou sensório-neural. Explica melhor. Condutiva e sensório-neural, o que isso quer dizer? Isso. Condutiva é quando você tem algum impeditivo de aquele ar se propagar que não esteja relacionado à orelha interna, não esteja relacionado ao nervo auditivo propriamente dito. Se esse paciente, por exemplo, ele tem uma otite serosa, ele vai ter uma perda condutiva. Por quê? Porque o som ele não se propaga quando você tem a caixa que seria aerada, preenchida por um material inflamatório. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer, condutiva é quando meu pai sempre me fala que não deve falar, mas condutiva significa que a doença ou a patologia está na condução do impulso auditivo, do impulso aéreo, na verdade, né, entre o ar e o sistema arcabouço ósseo do ouvido, é isso? E aí sensório neural seria já na parte nervosa, nos cílios nas células ciliares, né, no nervo auditivo, mais componentes da orelha interna que estejam envolvidos, né? Esse é um modo bastante resumitivo, porém correto de se referir a essas diferentes divisões da perda auditiva. E, baseando-se nisso, a nossa busca ativa da causa da perda auditiva vai ser completamente diferente, inclusive a solicitação de exame, seja ela tomografia ou ressonância. Um paciente com uma perda sensório-neural, é muito difícil que ele comece a investigação por imagem por tomografia, porque você tem o interesse de avaliar a orelha interna, né, e o nervo auditivo. Que a ressonância vê muito bem. A ressonância vê muito bem, né? A ressonância de mastoides. Essa é a melhor forma de você pedir, né? Ressonância ou de osso temporal ou de mastoide. Você vai não só contemplar o nervo, mas também estruturas intracranianas encefálicas que podem estar relacionadas a essa perda sensório-neural. E dá algumas ideias, por exemplo, de causas, tirando o cera, por exemplo, mas tumores podem gerar perda auditiva, não é isso? Sim. O que mais? Tumores e causas mais frequentes de perda auditiva, não relacionadas com a idade, com esclerose, mas perdas auditivas mais precoces e talvez mais patológicas de uma forma... Isso, a perda auditiva ela é muito ampla, né? E em se tratando de tumor, a gente tem que se lembrar do schwannoma, né? Que é um tumor que, apesar de benigno, né, ele gera uma morbidade, né? Não só pela localização, né, mas também do tamanho que ele pode atingir, né? O schwannoma vestibular, que a gente chama, é o schwannoma de fossa posterior mais comum, é aquele que envolve o nervo vestibular, o ramo auditivo, e é muito, muito, muito comum de ser o responsável por perdas sensório-neurais. E ele é facilmente identificado pela ressonância. Se você souber procurar. Se você souber procurar, claro. Até porque ele pode estar em qualquer trajeto do nervo vestibular. Inclusive, quando já existe uma extensão para o interior do labirinto, que a gente chama do labirinto membranoso, que é a orelha interna. Isso a gente tem que ter cortes muito bem fininhos, a gente tem que ter ferramentas pessoais, né? Então, é esse conjunto que vai propiciar o diagnóstico. E um sinal de alerta clínico para os pacientes seria a velocidade dessa perda auditiva. Ensina agora para o paciente o que um sinal de alerta para que ele procure o otorrino primeiro, obviamente. É o que? É a perda auditiva súbita, que a gente chama de... Súbita, mas exato. Súbita é o quê? Ao longo de dias, meses, semanas, horas? O que significa perda auditiva súbita? E poucas variações podem ser valorizadas, quer dizer, eu posso perder subitamente, mas muito pouco da minha audição. Como é que... O paciente, ele refere... recomendaria?
Ele refere uma diminuição, às vezes, acordei surdo. É isso que a gente ouve. Eu acordei surdo. E aí, novamente, o cerumen tem que ser afastado, né? E geralmente é unilateral. Geralmente é unilateral. Esse paciente, ele tá com um acúmulo de cerumen, isso é removido, né? Caso isso não melhore, novamente, esse paciente, ele vai para a audiometria, né? E esse paciente, ele já começa a corticoterapia, né? É o protocolo que é mais usado, né? Pelos otorrinos, o corticoide. Esse paciente não pode perder tempo, a gente não pode perder tempo para evitar lesões irreversíveis. Muitos desses pacientes, eles vão parar na ressonância justamente para a gente procurar alguma afecção da orelha interna, né, do labirinto membranoso, né, por onde circulam aqueles líquidos ali fundamentais, que são a endolinfa, né, a perilinfa. A gente vê mais a perilinfa em exames rotineiros de ressonância de mastoide. Então, a gente precisa excluir causas como a labirintite propriamente dita. Tudo bem que esse paciente já está fazendo corticoterapia, ele vai ter, espera-se que tenha uma melhora, mas a gente precisa excluir um sangramento dentro dessa orelha interna, o que vai estar em concordância com o fato dele ser discrásico. Enfim, a ressonância, ela vai dar essa mudança de conduta pra gente, tá? Vamos pegar mais uma vez esse gancho da orelha interna e da perda auditiva para falar de uma outra, na verdade não é doença, é um sintoma, né, muito frequente, que é o zumbido. Primeiro, por que o zumbido é um sintoma e não uma doença? Explica isso pra gente. É muito importante. O que é o zumbido e por que isso é um sintoma e não uma doença? Isso, muitas vezes falam, eu fui diagnosticada com zumbido. Não, né? O seu atendimento, ele tá interrompido, né? Porque o zumbido, ele é um sintoma, né? Ele é um sintoma subjetivo que né? É aquela sensação que o paciente tem de ouvir um barulho que o outro não ouve, né? E existem diferenças na semiologia desse zumbido, né, desse sintoma, né? Existem testes clínicos que o otorrino vai fazer que vão direcioná-lo a causas que podem ser mais tumorais, a causas que podem ser idiopáticas ou mesmo vasculares. Alguns pacientes, inclusive, não precisam de segmento por imagem, né? Se aquele zumbido for caracterizado como benigno do ponto de vista de não existe nada estrutural subjacente. Faz diferença se o zumbido é pulsátil ou contínuo, ou se ele é unilateral ou bilateral na investigação? Faz sentido. Nem sempre o paciente ele consegue lateralizar, né? E é muito importante que a gente tenha a informação, enquanto radiologista, se esse paciente tem zumbido associado de algum outro sintoma, né? Na otologia, a gente tem muito a interface desses sintomas de perda auditiva, zumbido, tonteira, né? Então, um zumbido isolado, por exemplo, bilateral, nossa, existem causas neurológicas que podem fazer isso, né? Relacionadas a variações pressóricas intracranianas, por exemplo, né? Um zumbido pulsátil, por exemplo, ele pode estar relacionado a alterações vasculares, né? E aí, dependendo do exame clínico, né, o otorrino, ele pode também lançar mão da solicitação de um estudo de angiotomografia ou angiorressonância arterial e venosa, no intuito de não só avaliar os seios venosos, que têm muita proximidade com o osso temporal, mas também de eventuais fístulas arteriovenosas, né? Em geral, isso acontece quando o sintoma é muito mais unilateral. Fístula arteriovenosa significa que tem uma comunicação direta entre a artéria e a veia sem passar pelos capilares, e com isso tem um gradiente de pressão grande, isso faz um murmurio, né? Isso faz um ruído que a pessoa escuta isso continuamente. Então, incomoda, imagina 24 horas, 7 dias na semana. Isso poderia ser uma das causas. Uma das causas. Isso. Fístulas durais, por exemplo. Fístulas durais são as principais, exatamente. Podem fazer isso. E a imagem é fundamental para você planejar a terapêutica e conseguir fazer o diagnóstico, na verdade. Fundamental. E lembrando que, caso haja suspeição de uma afecção vascular associada, a tomografia de mastoide ou a ressonância de mastoide sozinhas não serão suficientes. É necessária a solicitação de uma angiotomografia ou angiorressonância. E você tem alguma preferência por angiotomografia ou angiorressonância para avaliar exatamente essas fístulas? Alguma um pouquinho melhor do que a outra, ou a gente usa isso intercambiavelmente? Isso daí varia muito, né? Em ambos os casos, como existe a necessidade da avaliação
também do leito venoso, eu preciso de contraste também na ressonância, né? A ressonância, ela tende a apresentar muitos artefatos de fluxo, caso o paciente ele não consiga se manter em repouso. A TC não, é um método mais rápido, né? Apesar de usar radiação, a gente sabe que isso é super seguro hoje em dia, né? A angio-TC, ela é um exame mais rápido e ela não vai ser suscetível a tantos artefatos de movimento, né, quanto a angiorressonância é. Né? A TC a aquisição demora 1 minuto e a angiorressonância a aquisição demora alguns... Exatamente. 10, 15 minutos. Exatamente. Muito bem. Vamos pular de tema mais uma vez. Vamos falar um pouco de ATM, de articulação temporomandibular. Uhum. Conta um pouco pra gente o papel do radiologista na investigação de doenças da TM, essa interação entre a medicina e o bucomaxilo ou o dentista. Como é que isso funciona? Quais são as principais doenças e como a gente investiga? Faz uma introdução ao tema das doenças da ATM. Isso. Quando a gente fala de ATM em radiologia, a gente tende a se lembrar primeiro da ressonância de ATM em vez de se lembrar da TC. A ressonância ela agrega muito mais do ponto de vista de avaliação de disco articular, né, das partes moles que ficam ao redor desse disco, dos ligamentos e de edema ósseo, né, que é um achado que deve ser muito ativamente procurado, porque a principal doença que a gente vê no dia a dia é a osteoartrite, né? Que hoje em dia não é mais de idosos, é uma doença que está muito relacionada a bruxismo, né? E com o tempo isso vem a gerar um desgaste articular, tudo aquilo que a gente não quer, né? E a ressonância, ela avalia muito a presença de eventuais derrames articulares, né? Sinovite, né? Então, nem sempre tudo é osteoartrite. Se a gente está diante de um paciente jovem, né, que a gente vê muito realce pelo contraste, vê muito derrame, a gente também pode estar diante de artrite juvenis. Então, a ressonância, ela é muito mais rica do ponto de vista de avaliação estrutural. Além disso, por ser um estudo em que a gente solicita que o paciente movimente a boca em diferentes graus, ela propicia que a gente avalie se a excursão ela está adequada, ou seja, se esse movimento de abrir ele está adequado, né? Existem pontos que a gente utiliza como base para ver se isso está adequado ou não. Então eu vejo fazendo esse exame, primeiro o paciente faz de boca fechada, depois põe uma seringa pequena, depois põe uma seringa grossa para ele morder, e ele vai abrindo a boca até ficar... Na máxima que ele consegue, né? A gente fornece a seringa de maior calibre, né? Que a gente assume que seja o limite máximo da maioria da população, porém, existem pacientes que vêm com a indicação de hipermobilidade, por exemplo. E aí, é aconselhável que você, além dessa abertura dita máxima, você solicite ao paciente, abra o máximo que você puder, porque é nessa máxima abertura, que é o máximo individual, né, que o diagnóstico de hipermobilidade também pode ser fortalecido, né? Então, isso estar no pedido médico, que existe essa suspeita clínica, também é muito importante porque muda o protocolo com que vai ser feito. Agora, é muito frequente a pessoa ter estalos e dor crônica. Mais uma vez, qual é para ajudar os pacientes, né? Quais são os sinais de alerta que a gente deva usar como trigger para o paciente procurar um profissional? Nesse caso, otorrino ou dentista, primeira pergunta, ou qualquer um dos dois. Uhum. Qual o sinal de alerta que o paciente usa para falar, pô, isso aqui tá estranho, eu devo procurar um profissional? Infelizmente, o estalar ao abrir a boca ou fechar, ele também é menosprezado, não é normal, né? Não é normal. E, claro, isso por si só já seria um indicativo de busca ativa por um bucomaxilo, né? Que é o profissional que cuida inicialmente dessa articulação, né? Então, o fato de estalar,
né, já necessariamente impediria que aquela afecção se desenvolvesse, que ela piorasse, né? Mas, infelizmente, alguns pacientes, eles esperam ter o chamado travamento em boca aberta, né? Que ele abre a boca, faz um estalo, muitas vezes ele não consegue voltar, né? E voltar nem sempre é espontâneo. Ele requer um profissional que saiba fazer a manobra de redução, exatamente. Então, muitas vezes, ele já procura quando o paciente chega a isso, né? A dor articular, às vezes, ocorre também, e ela pode ocorrer em concomitância com uma dor no ouvido, né? A chamada otalgia, né? Às vezes o paciente tem um problema de ATM que se manifesta inicialmente como dor de ouvido, né? Ou seja, nem toda dor de ouvido é do ouvido. Nem toda dor de ouvido é do ouvido, né? Quais outras doenças podem dar dor no ouvido? Quando a gente fala de otalgia, a gente tem que pensar, né? Ela é primária ou secundária, né? Ela é reflexa, né? O exame físico do otorrino, ele é fundamental, especialmente em relação à ATM, né? No próprio consultório, ele já suspeita que aquela dor, ela não é do ouvido, né? Diante de uma otoscopia normal, de um exame físico restante normal. Então, a ATM é uma possibilidade muito comum no dia a dia, né? E aí, onde é essa dor? Às vezes o paciente consegue falar, né? O que é o ouvido? Às vezes ele está com dor aqui nessa região, às vezes é aqui nessa região, e aí você tem que saber, enquanto médico, né? É a inervação dessa região, né? O pavilhão auditivo, ele tem mais de 3 nervos que são responsáveis, né? Nervos cranianos e nervos cervicais que são responsáveis pela inervação, né? E que seriam envolvidos nessa queixa álgica, né? Então, a otalgia, ela é muito ampla. Ela pode ter uma causa trigeminal, por exemplo, do nervo trigêmeo, né? Tipo obviamente, tipo neuralgia. Você pode ter, porque você tem um componente de nervo trigêmeo ali inervando também, né? Claro que isso não é o mais comum, né? Mas a investigação da otalgia não é porque eu não tenho sinais inflamatórios que ela tem que parar, né? Se é uma queixa que incomoda o dia a dia do paciente, né, isso precisa ser avançado. E aí, onde que a radiologia entra? A radiologia entra, primeiro, no conhecimento do radiologista que tá avaliando aquilo. Como é que ele vai protocolar, por exemplo, um exame de mastoide? Se eu sei que é uma otalgia que não cessa, né? É uma otoscopia normal, né? Esse paciente não tem vesículas para a gente pensar em herpes, nada disso. Eu tenho que lançar mão de um protocolo mais extensivo, né? Um protocolo com uma região de interesse maior, enfim. É muito amplo, né? Tem que olhar querendo ver, né? É isso. A gente precisa... Talvez se a gente puder passar uma mensagem é que os exames radiológicos não são uma foto genérica da cabeça, por exemplo, né? A gente pode dividir uma ressonância de cabeça, a gente pode fazer da base do crânio, pode fazer da parte neurológica Com mesmo certeza. do crânio, pode fazer da mastoide, pode fazer dos seios da face. Com certeza. Ou seja, é importante direcionar o exame, não só pelo pedido médico, né, exame físico, pedido médico bem feito para direcionar o radiologista, como o radiologista sentado em frente à máquina deve saber direcionar aquele exame de forma a ser o mais resolutivo para o paciente possível, né, e não genérico, não um achado genérico de exame normal. Você tem que olhar querendo ver, sabendo o que você espera ver e querendo ver. Com certeza. E toda vez que a gente fala de base de crânio, né, a base do crânio é um conceito amplo, né, que é dividido em 3 compartimentos principais, o anterior, o médio e o posterior. O posterior nada mais é do que um protocolo de mastoide, que a gente faz querendo ver realmente essas estruturas intracranianas e do osso temporal propriamente ditas, dessa porção posterior. Quando eu falo de base de crânio anterior, eu também estou contemplando o que a gente chama de fossa anterior, né, que abriga não só sulcos olfatórios, que são importantes de serem avaliados num paciente que tem queixa de perda de olfato, que não seja justificada por tumorações, que não seja justificada por alterações estruturais, né? A gente tem que avaliar com a ressonância de base de crânio, não só essa região central de sulco, de giro olfatório, mas também avaliar os bulbos, os nervos olfatórios, né? E para isso o contraste na ressonância, ele é muito importante. Então, num contexto de hiposmia, né, que não seja justificado por um processo inflamatório, tumoral, infeccioso, vale a pena a investigação da ressonância de base de crânio, no intuito de diversas estruturas da fossa anterior.
Hiposmia é diminuição do olfato. Diminuição do olfato. E o COVID, conta um pouquinho da hiposmia relacionado ao COVID. Como é que isso se manifesta por imagem? Isso. Nos anos da pandemia, a gente teve a oportunidade de ver alguns pacientes que tinham alterações nos próprios nervos olfatórios, né, no bulbo olfatório. A gente consegue acessar isso com a ressonância de base de crânio. Por que não uma ressonância de seios da face? Também é visto, mas não no seu potencial máximo. A base de crânio não tem a resolução que a gente precisa. Às vezes, o corte da ressonância de seios da face, ela vai ser pedida, né, porque você precisa avaliar outras estruturas, mas em associação à base de crânio. A base de crânio vai propiciar que eu veja essa estrutura milimétrica, que é o nervo olfatório, individualmente. Na época do COVID, a gente teve a chance de ver muitos relatos de literatura. Como é que ocorria essa manifestação, né? É a neurite, né? Ocorre inflamação do próprio nervo olfatório e, em termos de imagem, era possível a gente ver produtos de degradação de sangramento antigo, inclusive realce pelo meio de contraste. Então, às vezes, os pacientes não queriam fazer contraste. Prejudica, porque a neurite, a inflamação do vasa nervorum, né? Que está exacerbada, né? A irrigação daquele nervo, que está inflamado, só é evidenciada radiologicamente com o meio de contraste à base de gadolínio, né? Ou seja, na ressonância, né? Casos crônicos, a gente não teve oportunidade de fazer o segmento, né? Mas potencialmente causando até atrofia desses nervos. Mas na época da pandemia a gente chegou a ver algumas neurites. Muito interessante. Você citou algumas vezes o uso do contraste, né? Eu percebo que os pacientes morrem de medo do contraste. Eu tenho pena disso porque eu acho que é um potencial desperdiçado enorme diagnóstico, né? Porque o contraste, ele hoje é super, hiper seguro. A gente tem uma taxa de alergia ao contraste, uma incidência de 1 para 20 mil injeções ou mais, porque 1 para 20 mil é misturado gadolínio com contraste iodado, e o contraste iodado dá um pouco mais, então seria 1 para 15, o gadolínio seria 1 para 25, aparentemente. Muito, muito raro para você perder o diagnóstico se você não fizer o contraste. Se você não faz o contraste, você não enxerga o que você tem que enxergar. E eu vejo isso muito acontecer. Enfim, talvez aqui fique uma mensagem para os pacientes. Eu tenho muito mais medo da perda do diagnóstico do que da reação ao contraste. Muito mais. Porque é muito mais frequente você perder um diagnóstico do que alergia ao contraste. E se você fizer alergia ao contraste, você trata, né? Casos fatais de alergia ao contraste são ainda mais raros. A gente está falando de 1 para 20 mil, alergia grave. Casos fatais são raríssimos, né? Assim, são anedóticos, você sai no jornal quando acontece. Então, é uma oportunidade perdida que os pacientes não deveriam perder. A gente deveria usar mais, com maior potencial diagnóstico para ajudar o paciente. Você não concorda? Concordo. Especialmente em casos, novamente, em que a endoscopia, né, nasal, ela não consegue contemplar as regiões submucosas, ou seja, as regiões mais profundas, a mucosa, essa camada mais superficial que envolve o nosso trato respiratório. Enfim, o contraste, ele vai permitir que diagnósticos mais difíceis sejam acessados, né? Novamente, o otorrino, ele tem a limitação, né? Porque ele não consegue acessar a região que está por trás, mas nós vemos. O nosso papel é mostrar com profundidade anatômica o que o otorrino não vê. E a ausência do contraste é extremamente prejudicial. E o mesmo pode ser dito sobre a avaliação dos nervos, né? Toda vez que a gente precisa avaliar uma neurite, a gente precisa do contraste. Mas o nervo está com uma espessura boa, mas isso não é o suficiente para eu dizer que tem inflamação. É o suficiente para eu excluir uma atrofia, uma genesia, que é a ausência do nervo, mas não é o suficiente para eu excluir uma inflamação, o que vai mudar a conduta, né? Muito bem, Fernanda, a gente está chegando ao final da conversa. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma pérola, algum conhecimento ao longo dos seus anos de experiência no ramo? Eu acho que o que eu vou falar é mais geral e é um sentimento muito compartilhado entre os radiologistas, né? Que escrevam a indicação do exame, né?
em cabeça e pescoço, é muito limitante quando a gente vê câncer de garganta, por exemplo. Um profissional, um colega escrever isso. Câncer de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço pode ser um tumor de pálpebra ou pode ser um tumor de laringe. Isso muda o meu protocolo, isso muda absolutamente tudo. Então, o seu laudo ele vai estar em concordância com a quantidade de informação que você me fornecer, né? E o favorecido é o paciente. Então, a indicação médica, quanto mais informação a gente tiver, né? Isso vai não só agregar a nossa relação enquanto médico, mas vai favorecer cada vez mais o paciente. O que eu digo sempre é que o clínico, nesse caso, as clínicas, né? O otorrino é um dos clínicos, tem um exame físico como ferramenta diagnóstica, história, Isso. Exame físico como ferramenta diagnóstica. Os radiologistas têm o exame de imagem como ferramenta diagnóstica, né? Como o exame clínico do radiologista. E obviamente a gente precisa somar os dois, e a forma de juntar os dois é o pedido médico. Isso. É a forma que o clínico passa a informação dele para que o radiologista possa chegar, porque tem que ser nessa ordem. Necessariamente começa pelo clínico e termina na radiologia. Não começa na radiologia e termina no clínico. Você não vai fazer um exame de imagem, né, out of the blue. Então, como começa no clínico, essa informação precisa ser passada para o radiologista. E a forma de passar isso é um bom pedido médico. É um bom pedido de exame que acontece, mas está cada vez mais raro, né? Precisa ser melhorado, essa passagem de informação precisa ser melhorada e sofisticada. Isso. Então eu concordo com você 100%. Apesar de eu ser cardio e não sou radiologista. Bem isso. Muito bem. Fernanda, foi um prazer. Muito obrigado. Um prazer compartilhar essa conversa com vocês. Muito obrigado por essa conversa. Eu queria agradecer tremendamente, agradecer a sua dedicação e trabalho na Fonte Imagem também. E espero que a gente possa fazer mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que de nada adiantaria eu ter o meu conhecimento se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar do modo como eu trabalho. E vocês permitem isso, né? Com muita gentileza e muito profissionalismo. Obrigada. Obrigado.